Boa tarde. Estou feliz muito agora de estar recebendo essa tarde a Rabina Sandra, a conhecida acredito, de muitos de vocês. Ela que já esteve conosco aqui no Rio de Janeiro, agora vem no Midrash, a nossa casa, para essas conversas, esse ciclo do feminino e o sagrado. Nós recebemos já a Susana Schwartz, que nos falou de Eva. Em abril, nós vamos receber também a Rabina Linda, que é a Soferet Linda Motzkin, e ela vai nos contar do projeto de uma Torá que ela está escrevendo há 15 anos já. E é uma Torá que ela faz desde o começo. Ela prepara o pergaminho, ela prepara as penas, ela faz com a comunidade dela todo o processo. E é um trabalho muito bonito. E hoje a Rabina Sandra vai contar para a gente sobre o status, né, e as mulheres no movimento conservador em Israel, como o que é do movimento do Muro, o movimento Massorti. A Rabina Sandra aceitou imediatamente o convite e por isso eu sou muito grata a ela. Em Israel agora já é tarde da noite, ela está num dia que ela está bem cansada, hoje com os preparativos de Pêssar, com as eleições do Bibi amanhã, não está sendo fácil, então realmente muito agradecida. A Rabina Sandra nasceu no Paraguai, ela fez Aliá em 2005. Ela se formou no Seminário Rabínico Latino-Americano e também se formou pela organização da Universidade Hebraica Argentina Barilã. Foi a primeira rabina mulher a trabalhar no Brasil, na área, e trabalha na comunidade hoje Massorti Mishpartit Beit Kerem, que fica em Jerusalém. Ela coordena os casamentos e as conversões do movimento Massorti em Israel e a parte igualitária do Kotel, a Ezrat Israel. E ela vai explicar o que seria isso, a parte igualitária do Kotel. Acho que, não sei se todos vocês sabem, mas é uma história bonita, vamos dizer assim. É representação do movimento Massorti, que é um movimento, alguns chamam em português conservativo ou conservador, e acho que tem uma conversa bacana, importante. Ela vai falar primeiro e depois a gente vai fazer as perguntas. Eu vou pedir para colocarem no chat e a gente vai passar para ela. Gente, muito, muito obrigada com vocês, a Sandra. Muito obrigada e obrigada pelo convite. Eu vou começar um pouquinho com a história das mulheres do Muro, para chegar desde lá até o que temos hoje no Cótel Igualitário, e vamos passar um pouquinho por outros assuntos que têm a ver com religião e Estado em Israel, nos quais eu participo como parte do movimento Massorti, que é o nome que tem o movimento conservador em Israel e no mundo agora, mais do que o movimento conservador. Mas, então, e aí vamos chegar a muitas coisas do que acontece no dia a dia em Israel com essas questões. Então, a primeira coisa, em dezembro do ano 1988, teve um grupo de mulheres do mundo inteiro que chegaram aqui a Israel para participar de um congresso, e elas quiseram encerrar esse encontro rezando com os costumes que elas traziam das suas sinagogas, nos seus lugares de origem, em um dos lugares mais sagrados para o povo judeu, que é o Kotel. Então, como elas não sabiam como era, o que tinha do lado das mulheres no Kotel, algumas mulheres israelenses ajudaram ela com uma mesa e um Sefer Torah para poder ler. E aí elas, acostumadas nas sinagogas igualitárias, chegaram com talit e tefilim. No início tudo foi bem, até o momento da leitura da Torá. Quando teve a leitura da Torá, aí os grupos de pessoas que estavam ao redor, a maioria deles
ortodoxos, ultra-ortodoxos, eu quero esclarecer que tem muitas maneiras de ser ortodoxo, não é somente a pessoa de preto ou de vestimenta comprida, assim, tem muitas maneiras. Não gostaram e começaram, reagiram com violência, assim, violência verbal, violência física, assim, jogar coisas. Eu comecei a participar das Mulheres do Mundo só quando eu vim para estudar aqui, para o último ano do rabinato, que era no final do ano 1999. Sim? Esse foi o início de todo o grupo, em todo momento. E a partir daquele momento, depois daquele choque das mulheres, sabe, você é judia, você é participativamente na sua sinagoga, você sente que seu judaísmo, isso de ser sionista e de, além disso, participar na sua sinagoga com talit, filim, a maior coisa que você pode fazer, e chega no lugar mais sagrado para o judaísmo, um deles, para o judaísmo, e você não é só que é rejeitada, mas também é atacada com violência. Então, depois daquele momento, essas mulheres israelenses, sim, que participaram, elas pensaram, nós temos que continuar com isso, não pode ser que a maioria das mulheres não possam agora continuar, ou seja, expressar o judaísmo delas como elas fossem fora de Israel, dentro do Israel, que é o Estado do povo judeu. Então, desde aquele momento, aí se formou aquele, chamaram o nome, assim, na Shotakot, que significa as mulheres do muro. E, a partir daquele momento, cada Rosh Chodesh, cada início do mês hebraico, que é do calendário hebraico, que é um dia dedicado às mulheres, sim? Porque o ciclo da mulher, do corpo da mulher é relacionado com o ciclo da luna, e a lua, assim, a lua também o Rosh Chodesh é o início do calendário do mês que está regido pela lua e o sol, no calendário hebraico. Então, cada Rosh Chodesh, elas decidiram que iam começar a ir para o Kotel e tentar fazer e rezar como elas estão acostumadas. Como isso continuou trazendo violência, o grupo dessas mulheres foi para a justiça israelense a pedir ajuda, mas como eles também não sabiam o que fazer, a primeira coisa que fizeram, então, proibiram as mulheres chegar com talit e tefilim ao kotel, ou seja, ao invés de tentar abrir novas opções, disseram, vamos tirar aquilo que está trazendo o problema, ou seja, a coisa diferente, sim? Que eles chamaram de problema, não é problema, são um grupo de mulheres que estão pedindo reclamando direitos, sim? E houve muito tempo que as mulheres não podíamos entrar com talit e tefilim no kotel. Fazíamos, quando eu já cheguei, fazíamos um rezo só com o sidur, vamos dizer, na parte das mulheres no kotel, e depois íamos para outro lugar na Cidade Velha para colocar talit, tefilim e continuar com a leitura da Torá. Agora, a luta continuou muito tempo, cada 6 meses tinha alguma nova chamada a um julgamento e tal e tal. E uma das coisas foi essa proibição de chegar com talit e tefilim, tinha uma punição de até prisão para as mulheres. Uma mulher, se chegava com talit e tefilim, podia ter até 7 anos de prisão, ou seja, mais do que qualquer crime, sim? Ou seja, é uma coisa que não tem lógica. Não aconteceu isso. Muitas mulheres foram levadas assim para depois dessa reza assim foram detidas por algumas horas, mas não aquele tempo. Mas só a existência dessa possibilidade já era uma coisa muito forte. Numa dessas vezes, decidiram que iam criar um grupo de pessoas que iam procurar outro lugar para que essas mulheres do muro possam ir para rezar. Ou seja, ao invés de procurar dar um lugar no Kotel para outros grupos, era tirar aqueles grupos de lá e procurar outro lugar. Entre muitas coisas, chegaram ao Parque Arqueológico Davidson, que é do lado do Kotel, ou seja, a continuação do Kotel, sim? Para o lado sul. É ainda um muro ocidental, mas o lado mais ao sul, que é
do que a gente vê nas fotos. E o Kotel que a gente conhece da foto de muro ocidental, mas do lado mais no norte, e a continuação para o sul é o Parque Davidson, onde aí construíram uma pequena plataforma para que as mulheres do muro possam rezar lá. As mulheres do muro nunca rezaram lá, sim? Porque era como admitir que, ok, a solução é tirar elas de lá, ao invés de fazer um lugar para elas no Kotel mesmo, sim? Mas, depois de muitos anos, sim, os movimentos conservadores, sim, Massorti e reformistas, se uniram às mulheres do muro nessa luta pelo direito ao pluralismo religioso em Israel. E muitas pessoas dizem, mas por que vocês gostam de ir do muro? O muro é só uma parede, porque o Deus está em todas partes, porque você não rezam e tal. E aí, o muro é um símbolo, sim? A gente pode rezar em casa, nós rezamos em casa todos os dias do ano, sim? Além daquele Rosh Chodesh que a gente vai para lá. Vamos em outros momentos também para o muro, sim? Sem ter alguma ocasião especial. Mas é o símbolo, sim? O símbolo do que acontece em todos os assuntos religiosos em Israel, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Naquele lugar, então, desde o ano 2002, mais ou menos, que tem um espaço para fazer cerimônias sem mechitza, sem divisão, sem separação entre homens e mulheres, sim? Desde o momento que isso começou, essa possibilidade começou, o movimento conservador, Massorti, tomou isso como parte do seu serviço, sim, religioso ao público. No primeiro momento, podíamos fazer cerimônias nessa plataforma pequena que foi criada para as mulheres do muro e numa rua arqueológica que se conhece como a Rua Herodiana, assim, do Herodes, que é do lado mesmo, sim, mas é naquele parque arqueológico. E nos deram um pequeno lugar no museu que tem lá no Parque Davidson para guardar o Sefer Torah e uma mesa e sidurim. Livros de reza. Assim, isso aconteceu no ano 2002. E aí já mais ou menos tinham algumas cerimônias mais durante o ano. A grande mudança acontece, eu estou pulando muito assim, para deixar tempo para outros assuntos, a grande mudança acontece no ano 2013. No ano 2013, o primeiro que acontece é que houve no mês de maio, mais ou menos, que é o início do maio, junho, que é o mês de Nissan, os rabinos ortodoxos principais de Israel, Sefaradi, Ashkenazi, ou seja, aqueles que representam o rabinato central em Israel, apoiado, ou seja, nomeado pelo governo, chamaram os jovens, homens e mulheres ortodoxos, a encher todo o lugar do Kotel, do lado das mulheres e do homem, no dia de Rosh Chodesh, para não deixar a gente chegar lá, para não deixar as mulheres do muro chegar até lá. E nós, os movimentos conservadores, reformistas, mulheres do mundo, fizemos a mesma coisa, chamamos as nossas pessoas a dizer, hoje é o dia que vocês têm que estar aqui, homens e mulheres, sim? Não só aquele grupo de mulheres do mundo. E eu sempre digo que aquele momento é o momento onde a gente conseguiu ver como está dividida a imagem do que acontece em Israel com religião e Estado, sim? Do lado, tudo isso era às 7 horas da manhã, ou seja, que você já tinha movimentos 6h30 da manhã, sim? No lado dos homens do muro, ou seja, na parte do muro que é para os homens, tinha todos os homens de preto, porque eram os estudantes da Yeshivot. Do lado das mulheres, tinha todas as meninas de azul claro, que essa é a roupa delas que estudam, que é o paralelo das Yeshivot, sim? Das meninas. E na parte de trás do Kotel, onde vão os turistas, então, onde não tem separação, estamos todos nós, homens, mulheres, também muitos centos de pessoas,
de cores, sem roupa, cada um com a roupa que queria. Então, eu digo, ou seja, essa imagem, o judaísmo em Israel é preto, e nesse caso azul claro, se preto ou branco, ou colorido, se o pluralismo religioso. É isso que a gente quer, sim, é isso que a gente procura, que cada judeu, judia que mora em Israel, possa expressar o seu judaísmo da maneira que acham mais certa e aquela maneira na qual nós crescemos fora de Israel, sim? Não também tem pessoas que nasceram aqui que também gostam do judaísmo diferente, colorido e com muitas opções. Mas, e aqui essa frase que é o início e o final de tudo que eu vou dizer hoje, aqui o problema não é religioso, é político. Sim? É quem tem o poder em Israel para decidir qual qual é o judaísmo certo, assim, quem pode casar ou não pode casar, ou seja, fazer a cerimônia de casamento como rabino ou rabina, quem pode fazer conversões, quem pode dizer o que comida é kasher ou não, assim, quem tem o poder político, quem pode dizer como tem que rezar no Kotel, sim, entre outros lugares. Então, essa é a última linha de tudo que eu vou dizer hoje, e ainda mais na véspera de eleições. Sim? Então, aquele dia, a gente rezou, teve muitas pessoas, e depois a polícia teve que ajudar a gente para sair de lá. Fizeram uma segurança especial, nos subiram a ônibus especiais, ou seja, só para tirar a gente de lá o antes possível, para não ter coisas mais violentas, assim, jogaram as cadeiras a gente, jogaram em garrafas com água e tal. Isso foi uma coisa no 2013. Outro momento no 2013 teve dos momentos que as mulheres do muro foram para rezar, teve 5 mulheres que foram levadas pela polícia por ter talit. Sim, esse foi o crime. Foram levadas. E aí, quando chegou o dia do que foram julgadas, um juiz, que é quem foi naquele dia, o que acontece é que era assim, as mulheres que eram detidas, a punição era não podiam entrar o Kotel por 30 dias. Coisas que também não era lógica, porque as mulheres do muro iam oficialmente uma vez por mês, então era da próxima vez ainda podiam ir, sim? Mas aquele juiz, ele disse, mas não é lógico que eu diga a uma pessoa que não pode ir a rezar num lugar sagrado, isso não é uma punição lógica, ou seja, você não pode rezar, essa é a questão. Não, tem o Kotel é para todos e para todas, e pode ir como quiser. Naquele momento caiu aquela proibição, sim? Naquele momento nós podemos ir com talit e tefilim ao Kotel, praticamente sem problema, sim? E a terceira grande coisa que aconteceu naquele ano foi no mês de setembro, na última semana de agosto, e começou no 1º de setembro, que era o início do ano escolar aqui em Israel, por isso estou dizendo, dando aquela data, e o agosto é as últimas semanas das férias de verão. Sim? Naquele momento, quem liderou, podemos dizer, aquele programa, além da luta dos movimentos conservador, reformista e as mulheres do muro, era quem era o diretor da Sornud, Natan Sharansky, da agência judaica, e também quem naquele momento era o ministro de religião, que é o Naftali Bennett, que amanhã também ele se apresenta nas eleições, que mesmo sendo ortodoxo, podemos dizer moderno, sim, ele cresceu nos Estados Unidos, então ele conhece que tem outras correntes no judaísmo e conhece que não somos inimigos, mas somos irmãos que achamos diferentes caminhos para expressar o nosso judaísmo. Então, ele, ou seja, naquela ação conjunta com ele representando o governo, criaram uma plataforma na parte aquela do Centro Davidson, onde a gente pode fazer cerimônias, sim? Igualitárias, sem separação, ok? Sem divisões. Desde setembro de 2013, a ideia era que aquela plataforma ia ser uma coisa assim, temporária, ok?
Mas aqui em Israel tem uma frase que não tem nada mais eterno que o que é temporário. Ou seja, não mudou nada. É uma plataforma que temos que reparar cada 2, 3 meses, porque foi feita para alguns dias e já passamos todos os... além do tempo, também a chuva, a neve, sim, todo o frio, calor, tudo atrapalha porque é madeira, sim. Então, e lá nós temos dois armários onde temos esse freitoral. Isso sim que é só do movimento conservador, que continuou com aquele serviço e que eu já... E você quer que eu entre, Felipe, até ela voltar? Ah, você quer que eu entre até ela se reconectar? Deve ter sido aquele problema que ela falou. Gente, acho que a Rabina teve algum problema de conexão. Ela tinha avisado. Ah, tá voltando. Tá aqui. Desculpa, gente. Oi, Sandra, você tá de volta. Voltei. Pode. Não sei o que aconteceu, desculpa. Ah, Ok, então eu vou continuar. Então, nós, desde aquele momento que eu também coordeno as reservas para fazer cerimônias igualitárias, principalmente de bar e bat mitzvah, na parte igualitária do muro. E, como eu falei, o Sifrei Torá, os rolos da Torá são do movimento conservador, os Sidurim são do movimento conservador, ou seja, tudo que seja referente ao lugar, mesas e tal, tem um ministério do governo israelense que ajuda, mas o serviço aí para fazer cerimônias é no movimento conservador. E nós, no ano normal, antes do corona, sim, temos até mais de 1.300 cerimônias por ano. Sim? Essas são 1.300 cerimônias que fazem reserva conosco, porque também pode chegar, por exemplo, uma sexta-feira onde não tem leitura da Torá, então não precisam a nossa Torá, mas o lugar está aberto 24 horas ao dia, nos 7 dias da semana, pode chegar e rezar, sim? Então tem muitas mais pessoas que chegam e que rezam lá sem depender da gente. Uma das coisas que sempre dizem também com essa questão aí de por que não deixar aos outros grupos, e não ortodoxos, rezar no cótel mais conhecido, vamos dizer, porque dizem para não afetar os sentimentos das pessoas que rezam lá. Aí os sentimentos de quem? Sim? Ou seja, quais são? Nós também vamos rezar lá. O muro não pertence a nenhum judeu em particular, são de todos e todas. Então, essas são as palavras, essas são as frases que a gente tem que lutar ou discutir sim, o tempo inteiro. Agora, no ano 2016, em janeiro de 2016, houve também um novo passo para frente, depois de ter um encontro com representantes do governo israelense, movimento conservador, movimento reformista e as mulheres do muro, e também os representantes do movimento ortodoxo, o rabino ortodoxo encarregado do Kotel, que não se sentavam para conversar na mesma mesa, mas estavam informados de tudo o que acontecia e sua voz era ouvida, assim. Se assinou um convênio, um acordo, onde essa seção, essa parte onde se chama Azarat Israel, ou Ezrat Israel, que era uma parte do muro do Beit HaMikdash, do grande templo em Jerusalém, onde estavam juntos homens e mulheres, por isso o nome é Ezrat Israel, sim? E
se assinou que aquela parte, sim, ia ser considerada, ia ser transformada, ia ser reconstruída sem mexer com nada arqueológico, porque é um lugar arqueológico muito importante, muito rico, que cada tempo tem novos descobrimentos. Ia ser que nem uma terceira praça, assim, quem chegar ao muro ia ter, ao cota, assim, ia poder ter a parte dos homens, ou seja, escolher homens, mulheres, ou seja, separados, e uma parte todos juntos. Hoje em dia, o acesso ao lugar, assim, nem todo mundo conhece, sim? Tem que descer escadas e o acesso se é mais complicado e as pessoas não gostam de ajudar. Hoje eu estava falando com algumas pessoas que estavam procurando para chegar e falou, ninguém sabe onde fica, assim, não é que ninguém sabe, não querem dizer, não querem reconhecer que existe um lugar igualitário no Kotel. Então, a ideia era que esse lugar ia ser uma terceira praça, acessível totalmente, e cada pessoa que chegar até lá poderia escolher rezar separados ou todo mundo junto. Okay? Além disso, íamos receber muitos mais Sifrei Torá, rolos da Torá, Sidurim, por parte do governo. Já não ia ser propriedade do movimento conservador Massorti, mas ia ter muito mais, sim? Porque do outro lado do Kotel tem mais de 100 rolos da Torá. Nós temos 7 que são nativos, sim? Que pertencem ao movimento conservador, e não é que, às vezes, não é suficiente, porque a gente temos muitas reservas. E a manutenção também, tem que controlar cada tanto tempo que tudo esteja bem, que continuem sendo kasher, sim, que se apagam, estão fora, ou seja, estão dentro do armário, mas ao ar livre, não está numa sinagoga fechada. Então, tem coisas da umidade, do clima, assim, que tudo isso afeta no rolo da Torá. Então, isso foi em janeiro de 2016. Quando a rua, e a coisa principal era que esse lugar ia estar sob a administração de um grupo onde ia ter representantes, 2 representantes do movimento conservador, 2 do movimento reformista, 2 da Mulheres do Muro e 2 da agência judaica e 2 do governo, ok? Quando a rua ortodoxa ficou sabendo daquele acordo, porque os rabinos ortodoxos que estavam no governo assinaram, sim, foi aceito no governo, todo mundo assinou, estava tudo certo, sim. Quando a rua, sim, ficou sabendo disso, começaram a fazer abaixo assinados fora do Kotel, começaram a fazer a entrar no nosso lugar, sim, podem entrar, sim, às vezes é livre, mas para fazer essas assim, que nem protesto, sim, para atrapalhar as cerimônias de Bar e Bat Mitzvah das pessoas que estão ali. Isso também outro tipo de violência. E o Netanyahu, ao invés de levar à prática o que já tinha assinado, ele escolheu congelar aquele programa, sim? Então, se está congelado também, desculpa, também a Corte Suprema de Justiça não pode obrigar o governo a levar à prática. Sim? Se está tudo assinado, mas não fazem nada, a Corte Suprema de Justiça pode dizer, ok, tem que fazer, tem que começar. Mas como ele congelou, sim? E congelar é quase cancelar, sim? Não tem como, por enquanto. Então, não avançamos com isso, sim? Ficou a mesma coisa e nunca continuou. Essa decisão foi 1 ano e meio depois, foi em junho de 2017, ok? Então, essa não avançou para nada, sim? Continua, temos um lugar bom, sim? Temos essa possibilidade, que é uma coisa boa, mas pode melhorar, ok? E é o que a gente está reclamando, porque quanto mais cerimônias temos, o lugar fica mais pequeno, sim? Porque já não temos só 6 mesas e as pessoas pedem muito mais. E mesmo agora, com o assunto do corona, também temos problemas,
porque como é uma plataforma fixa, assim, que o tamanho só permite fazer 3 divisões até 20 e pouco de pessoas, quando hoje em dia pode ter até quase, pelas regras aqui em Israel, pode ter até quase 50 em cada grupo, vamos dizer, ao ar livre, sim? Do outro lado do Kotel tem aquele espaço para fazer grupos de 50. Nós não podemos fazer isso maior porque a plataforma é limitada e, além disso, tem que respeitar pelo menos oficialmente, 2 metros entre pessoas. Então, mesmo que ou seja, possam estar 50 pessoas, não dá para estar 50, ou seja, 3 grupos de 50 pessoas com espaço de 2 metros, porque não é tão grande assim a plataforma. Então, até naquelas situações, nós temos problemas e não podemos fazer, ou seja, continuar crescendo e ampliando os serviços. E, então, essa situação que a gente sente assim, que está frustrado, que não consegue avançar, assim, que você disse, mas já está tudo, porque mais um pouquinho, já está aceito. E outra coisa muito importante, cada vez mais, muitas pessoas acham que os movimentos conservadores, reformistas, até as mulheres do muro, são todas pessoas de fora, sim? Pessoas de fora que já estamos morando muito anos em Israel, sim? Então, somos israelenses como qualquer outro que veio de outro lugar do mundo. Então, aqui, nesse lugar igualitário, hoje, ou seja, desde que temos o corona, os 100% dos grupos são israelenses, porque não tem ainda famílias que chegam de fora. Então, é um grande avanço, assim, muita importância, porque eu tenho famílias israelenses escrevendo e-mails, ligando e dizendo, eu não sabia que tinha essa possibilidade. No bar mitzvah do meu primeiro filho, teve que subir numa cadeira para conseguir ver alguma coisa do outro lado. E agora, com o meu segundo filho, eu fiquei sabendo que tem essa possibilidade, e por que não? Eu quero estar do lado do meu filho, e é isso que acontece. E até grupos ortodoxos que vêm para o nosso lado, porque a mãe pode estar do lado do menino, sim? Ou seja, e o contrário, as meninas podem comemorar lendo da Torá, tem também meninas ortodoxas que lêem a Torá, cada vez mais, sim? E, então, nós gostamos de dar o nome a esse lugar, chamar o Kotel das Famílias, porque toda a família junta pode rezar e participar lá. E outra coisa, ao não ter divisões, também as pessoas que, por exemplo, estão em cadeira de roda, especialmente mulheres, sim? que se tem pessoas idosas, assim, que não poderiam, do outro lado do muro, subir sobre uma cadeira do lado das mulheres para assistir o que está acontecendo no bar mitzvah do menino. Aqui não tem problema. Sim? Aqui chegam, estão do lado e participam normalmente, porque não tem divisões, sim? E tudo é normal. Agora, qual foi o problema político e porque aquela coisa se congelou? Em primeiro lugar, o Netanyahu estava naquele momento na situação entre os votos dos ultra-ortodoxos em Israel, os votos concretos, e o dinheiro das federações dos Estados Unidos, que são mais conservadoras e reformistas. Sim? Então, naquele momento, ele escolheu os votos, que é o que tem, você dizer, tachlis, concreto aqui em Israel, e o dinheiro ele já vai conseguir. Então, desde aquele momento que tem muitos problemas com o judaísmo de fora de Israel. Então, isso é o que criou aquele conflito naquele momento. E a outra, eu acho que a outra solução ia ser o seguinte: o que estava, vamos dizer, causando-se o problema com os movimentos ortodoxos, que são aqueles que têm o poder político enquanto a religião em Israel, é que se vai ter uma administração, sim, daquele lugar onde tem
representantes conservadores, reformistas e mulheres do muro estão dizendo esses grupos existem. Dar um lugar a esses grupos na administração de algum local religioso em Israel, qualquer que for, sim, aqui nesse caso o muro, está reconhecendo, o Estado de Israel está reconhecendo oficialmente que esses grupos existem. Se essa administração ia ser só com o título, se a Sohnut, a agência judaica, que é de todos e para todos, não ia ter aquele problema. Eles não queriam reconhecer, não querem, sim, reconhecer oficialmente que os nossos movimentos existem e que podem ter algum tipo de poder nas questões religiosas, nesse caso, num lugar religioso em Israel. E todos esses assuntos vão e esse problema de reconhecer outros movimentos também vai com todo o que em outras questões aqui em Israel. Sim? Entre outras coisas, eu trabalho com casamentos, sim? Então, com os casamentos, por exemplo, em Israel, casamentos religiosos dentro do judaísmo só podem fazer rabinos que estão no rabinato central, que é um tipo de ortodoxia. Nem todo ortodoxo pode fazer casamentos. Não é com ou seja, no primeiro lugar, o casamento no judaísmo só tem que ter o noivo que dá o anel à noiva e diz perante duas testemunhas: você está consagrado a mim pela lei de Moisés em Israel. Só isso. Não precisa rabino, rabina, assim. Até aquele que faz a cerimônia se chama Mesader Kiddushim, aquele que ordena a cerimônia, assim. Por que eu explico tudo isso? Porque parte do uso da ignorância das pessoas dentro do judaísmo de dizer só o rabino ortodoxo pode fazer, sim? Não é verdade. Qualquer pessoa, como contém nessa situação, pode fazer, ou seja, pode dirigir como se tem que fazer uma cerimônia de casamento. O que acontece oficialmente é que aqui em Israel, de novo, nem todos os ortodoxos, sim, só aqueles que pertencem àquele grupo do Rabinato Central, no momento de fazer um casamento, automaticamente aquele casal está cadastrado no Ministério do Interior em Israel como casado. Sim? Essa diferença burocrática do assunto, ok? Se qualquer pessoa que for casada, que o casamento foi feito por algum rabino ou rabina não ortodoxo, ou que não pertence a esse grupo do rabinato israelense, as pessoas, aquele casal está casado para o judaísmo, sim? Até no momento, se eles quiserem se divorciar, os rabinos do rabinato ortodoxo vão fazer o divórcio. Eles não vão dizer, vocês nunca se casaram. Sim? É uma das opções, mas é muito mais difícil. Vamos fazer porque perante Deus perante o judaísmo, segundo Alahá, estão casados. Então, é só uma questão de burocracia. E, de novo, de dizer quem tem direito para ter autoridade para fazer essa cerimônia. Sim? Então, o que acontece? Os nossos rabinos e rabinas podem fazer cerimônias em Israel, somente que se o casal deseja estar cadastrado para o governo israelense como casado, tem que fazer uma cerimônia civil, porque em Israel não tem cerimônias civis. Tem que ter uma cerimônia civil fora de Israel. Que esse é outro assunto que também está nas eleições. Quem promete que vai ter cerimônias civis, se para quem não quer nenhuma religião, sim, não precisa, mesmo que os dois sejam judeus ou qualquer outra religião, não gostam de ter uma cerimônia religiosa, aqui não tem opções em Israel. Sim? Tudo por uma questão de que o Estado e a religião estão juntos, estão unidos. Esse é um dos desejos da maioria das pessoas com que eu convivo, assim, os movimentos, as pessoas com cabeça mais pluralista, que tem a separação entre religião e Estado, então cada um pode viver o judaísmo como gostaria. Isso não vai fazer mais ou menos que o Estado judeu seja mais ou menos judeu, é simplesmente ter mais opções para escolher.
E nem falar da maioria da sociedade israelense que é até secular, que nem entra naqueles problemas de religião. E eu vou dizer isso também agora no final sobre como isso tem influência nas eleições, sim? Ou não tem influência, que é a questão. Então, essa é uma questão com os casamentos. Quem faz casamento fora de Israel tem que se preocupar, porque quando não importa com qual rabino, qual sinagoga, não importa a corrente, quando alguém chega fora de Israel, de fora de Israel com o casamento civil, sim? Mesmo que quem fez a cerimônia foi um rabino ortodoxo, o Ministério do Interior israelense só olha o casamento civil, porque eles têm que receber, ou seja, têm que aceitar o que foi decidido pelo governo paralelo de outro país, sim? E podemos chegar até extremos ridículos quando você sabe que nos Estados Unidos as pessoas fazem aqueles casamentos nas Vegas, sim, que são legais, sabe? Aqueles casamentos que não são nem que pareceriam de brincadeira, mas tem valor legal nos Estados Unidos. Eles podem vir com esse casamento aqui em Israel e dizer que são casados. No entanto, se o casamento foi feito aqui por algum rabino que não é reconhecido pelo rabinato, não. Naqueles pontos. Essa é uma questão, religião e Estado. Outra questão que também eu trabalho é a questão das conversões, que também está agora. Recebemos uma notícia há 2 semanas, depois de 15 anos. Sim? Vamos dizer assim, as conversões não ortodoxas, sim, feitas fora de Israel por rabinos reconhecidos, isso é importante, nos movimentos conservador, reformista e outros, mas tem que ser reconhecidos pelos próprios movimentos, porque tem rabinos que se formaram oficialmente em algumas das academias desses movimentos dos Batei Midrash, Batei Midrash, mas quando depois fizeram a sua, assim, eles não seguiram as regras, fazem coisas que não deveriam fazer, convertem pessoas, assim, como se chama aqui, express, assim, e naqueles casos não vão ser reconhecidos, mas não é porque não é ortodoxo, é porque fez alguma coisa que não está certa, sim? Os movimentos, as conversões feitas por rabinos, conservadores e reformistas, reconhecidos, sim? Fora de Israel, desde finais do ano 80, 89, mais ou menos, são reconhecidas com direitos de aliyah. Ou seja, quem que fez uma conversão certa e bem feita fora de Israel, tem que cumprir alguns requisitos, não é imediatamente, tem que algumas regras, tem que participar ativamente de uma sinagoga, passar um tempo, mas teria o direito de fazer aliyah. Já tem, não teria, tem o direito de fazer aliyah desde o ano 89. O que aconteceu agora em Israel, nessas últimas semanas, é que aqui em Israel, de novo, os únicos que podiam ter essa conversão e ter a cidadania diretamente eram aqueles convertidos pelo rabinato oficial, não qualquer ortodoxia, o rabinato oficial. Então, também passavam o curso de conversão, automaticamente eles recebiam a cidadania. Com nossos movimentos, o que aconteceu é o seguinte: nós não podemos fazer, até agora mesmo, conversões para pessoas que não têm documento israelense, ou seja, mesmo que seja estudante ou trabalhador estrangeiro legal, ou seja, com todas as leis, a gente não pode converter, porque eles ainda não têm número de documento israelense. Ou seja, o número de documento israelense, que é a residência temporária sem ser cidadãos, recebem geralmente pessoas que estão casadas com alguém israelense, judeu ou judia, sim? É um documento temporário que tem que renovar a cada ano, durante os 5 primeiros anos do casamento, mais ou menos. Sim? Agora, nós fazíamos as conversões dessas pessoas que estava tudo bem, tá ok, mas às vezes durante aqueles 5 anos de renovação, sim, eles podiam se cadastrar como judeus, mas a burocracia para ter a cidadania ainda continuava. São dois processos diferentes, no entanto, na ortodoxia, diretamente já recebiam a cidadania. Sim? Agora, durante aqueles 5 anos,
sim, até receber a cidadania, aquela pessoa que se converteu podia se divorciar, separar, ou o parceiro judeu poderia morrer, sim, e caía aquela situação que fazia essa pessoa ter direito de continuar até ter a cidadania. Então, aquelas pessoas ficavam cadastradas como judias, sim, no movimento, no Ministério do Interior, mas não tinham documento. Então, ficavam no ar. E essas pessoas, acho que foram aquelas que iniciaram aquele caso na justiça, são 12 pessoas, há 15 anos que estão aguardadas, já tem filhos israelenses que fizeram o exército, e ainda estão com aquele documento provisório, assim, temporário, porque não cadastradas como judias, mas não podem expulsá-las, sim, porque ficaram no meio. O que aconteceu há 2 semanas é que a Corte Suprema de Justiça falou que essas pessoas, sim, agora têm também direito a receber a cidadania, que nem a conversão do Rabinato Central, que além daquelas 12 pessoas, sim, para todos aqueles que vão se converter através dos nossos movimentos, também estão dando o direito de se tornarem cidadãos israelenses, porque eles estão morando aqui. Sim? As pessoas falam, agora vamos fazer para todos aqueles refugiados de outros países que moram aqui, ou para trabalhadores de outros países, sim? Ou para trabalhadores estrangeiros aqui. Não, a gente ainda não pode fazer, não vamos fazer também, sim? Ainda continuamos com as regras que tem que ser algum cidadão, não cidadão, desculpa, alguma pessoa casada com um cidadão israelense judeu, daquelas que têm direito, somente que agora o resultado final não vai ser somente a conversão, mas também a burocracia. Ok? Isso tudo é uma mudança burocrática, não é mudança do processo de conversão nem nada. Nossos processos são muito sérios, tem muitos requisitos para cumprir, tem estudos, tem que assistir às sinagogas, tem que, ou seja, nossas comunidades, você tem uma exigência lógica de um processo, não é assim que se faz rapidamente. Então, isso é mais uma vitória nessa situação. Agora, muitos perguntaram, sim, aqueles que estão contra, por que falaram agora, justamente 2 semanas antes das eleições? E a gente pergunta, mas há 15 anos que a gente está esperando, porque é só agora. E não só isso, essas são as 4ª eleições em 2 anos, porque não fizeram se era uma coisa que fizeram com a intenção de influir nas eleições, nesses 15 anos teve muitas eleições, sim, já ia ser, deveria ter acontecido muito antes, mas por isso todas são questões aqui mais políticas do que religiosas. Eu vou encerrar só com uma coisinha que tem a ver com as eleições de manhã, depois vou deixar se tem pergunta, que porque todo mundo, quando eu falo com isso com grupos, eu falo muito com grupos que vêm para o SNAD, muitos jovens, sim, dos movimentos conservadores e reformistas que vêm para o SNAD, aí eu tenho com eles um encontro sobre religião e Estado aqui, justamente eu encontro com eles na nossa parte do Kotel, sim? A pergunta é por que as coisas não mudam, porque a gente não faz alguma coisa para mudar, sim? Nós primeiro fazemos, o tempo todo já estão vendo como mudam as coisas, assim, é lento, mas a gente, sim, mas a gente consegue, então, alguns até disseram, por que vocês não fazem um partido político e vocês lutam? Porque nós somos pessoas diferentes, mesmo que nos encontramos, vamos dizer, nas ideias pluralistas religiosas, enquanto movimento conservador, reformista, até nas mulheres do muro temos mulheres de todos os grupos, temos mulheres ortodoxas feministas,
conservadoras, reformistas, seculares que vêm a rezar com a gente, tem de tudo, sim? Então, porque a gente pensa politicamente de maneira diferente, sim? Em questões de economia, segurança, de saúde, de muita coisa assim. Mas é questão religiosa, a gente está assim, mas não dá para tudo, cada um pode votar para o partido político que quiser, mas os partidos políticos são aqueles que existem, tem que dar uma opção para essas pessoas, para nós, sim, que achamos que o judaísmo tem que ser pluralista, mais pluralista em Israel. Então, por que as coisas não mudam? Porque quando chega o momento de votar, como vai ser amanhã, a questão de religião e Estado fica no último lugar, quase. Sim? Quem não é, ou seja, as pessoas votam com certeza, assim, não estou dizendo que não tem certeza. Sim, educação, os assuntos de educação, segurança em Israel é muito importante, questões de saúde agora, sim. Ou seja, tem muitos assuntos antes do que tem a ver com religião e Estado. Às vezes, quando eu falo com a minha própria família, que muitos deles são seculares, eles concordam com as nossas ideias, assim, das mulheres do muro e com os movimentos liberais. Eles assistem a sinagoga assim, conservadoras, reformistas, mas, com as ideias eles concordam, mas quando chega o momento de votar, eles dizem, esses são problemas de vocês, os religiosos. Hein? Não é um assunto que eu vou dar meu voto para isso. Sim? Então, é por isso que as coisas não mudam, porque as pessoas, até aquelas que sabe, quando vão para casar e começam o rabinato começa a pesquisar se o avô foi sepultado no cemitério judaico na Romania para confirmar. Tem pessoas que passam muito mal até ter a data do casamento, porque eles duvidam da origem da pessoa, ou até mesmo no COTE, assim, que tem outras que não são aceitas algumas coisas, assim. Então, eles, no momento de votar, esquecem aquele momento ruim que passaram por causa do rabinato e dão prioridade a outros assuntos, que tem todo o direito, mas quando chega depois o momento de reclamar, porque eu tenho que comprovar que eu tenho, minha avó foi, tem muitos, aqueles que a papelada dos avós foram, não sobreviveram ao Holocausto. Então, que mais prova disso do judaísmo? Mas não é suficiente às vezes, sim? No estado dos judeus isso não é suficiente às vezes. Então, aí ficam que as coisas não mudam, sim? Mas nós, no dia a dia, continuamos com nossa luta aos pouquinhos, sim, passo a passo, e vamos conseguindo coisa. Até 15 anos depois, e tentando também, com as mulheres do muro, tudo que, desde o ano 88, até ter o que a gente tem hoje, que desde 2013 também foram muitos anos, mas e ainda temos muito para melhorar, muito, sim, mas aos poucos e com a certeza de deixar um melhor, um país melhor para as próximas gerações. Sensacional. Sandra, obrigada. A gente tem agora... Sensacional, Sandra. Muito, muito obrigada. A gente tem algumas perguntas, mas eu vou, enquanto você toma um copo d'água, eu tô vendo você falou, vai correndo, eu tô vendo, assim, eu tenho só para agradecer, acho que você deixou muitas pontas, foram muitos assuntos, acho que eu quero passar na frente de todo mundo, eu já tenho algumas perguntas aqui no chat, e sobre essa questão que você falou, que as pessoas que vêm no Shmat trazem, por que não fazem alguma coisa, por que demora para mudar, tem aquela piada, né, que fala assim, puxa, vai no cótel, vai rezar no muro todo dia de manhã, você vai no muro para rezar, qual é a sensação? E diz assim, a sensação é que eu rezo para as paredes. Eu falo com as paredes. Eu falo com aquela piadinha e um pouco, acho que tem essa questão. E tem um depoimento meu pessoal que eu queria compartilhar, eu sei que a fala é sua, a live é sua,
Mas aproveitando que a gente está aqui no Midrash e que está conectado com a CJB, então, em depoimento, nós tínhamos, desde a formação do comecinho da CJB, um grupo de mulheres que nós estudávamos todo Rosh Chodesh, a gente se encontrava para estudar essa questão de mulheres com talit, mulheres com tefilin, mulheres de subir na Bimá para leitorar, porque era uma coisa que a gente nunca tinha visto, nós não tínhamos esse costume, não tínhamos essa referência no Brasil, e a CJB, quando começou com isso, era uma novidade, né? Vamos dizer, era uma questão no Brasil, a gente precisava estudar Lahá, a gente precisava estudar as referências, a gente precisava estudar de onde vinha, e nós nos encontrávamos todos os meses, e a gente ouviu, então, de 88, 89, era exatamente esse momento histórico, e a gente começou a escutar do movimento das mulheres do muro. E todo mês, então, a gente tinha uma caixinha de tzedakah, e a gente juntava um dinheiro que nós nos associávamos a esse movimento dessas mulheres para pagar os advogados, para que pudéssemos fazer esse lobby, e esse dinheiro era enviado para Jerusalém para que toda essa luta acontecesse. Então, primeiro era um depoimento para falar essa instituição, de alguma forma, onde que essa conversa está acontecendo hoje, está linkada há muitos anos já com isso, desde o primórdios, né, desse movimento, e talvez algumas pessoas que estão aqui ouvindo tenham essa memória, essa lembrança de fazer parte. E quando eu estive estudando também, e aí quando você falou que no ano 99, 2000, você estava em Israel estudando, eu tenho uma memória, Rosh Chodesh Nissan, eu estava em Israel e eu fui nas Mulheres do Muro, e a Suprema Corte tinham exatamente nesse Rosh Chodesh permitido e falado definitivamente vocês podem ir rezar. Como eu já tinha feito esse movimento e acompanhava desde o Rio de Janeiro há muitos anos, a gente fui lá toda achando que ia acontecer pela primeira vez, nós iríamos leitorar. Claro que eu levei cadeirada na cara, grito, cuspe, ovo, tudo que eles puderam tacar. Suja, assim. Nós levamos isso no ano 2000, e nós fomos rezar lá em cima, naquela sinagoga que tinha então lá em cima, e foi uma cerimônia assim, eu choro, eu lembro, eu fico arrepiada só de lembrar que foi a primeira vez, nós mulheres ficamos dentro e os homens, nossos amigos, ficaram fora cercando, protegendo, para que a gente lesse Torá naquele momento, e foi muita emoção. Não sei se você estava lá nesse dia também. Eu passei tantas coisas lá, mas tem muitas coisas assim de muita emoção. Eu me lembro quando eu ainda estava estudando, não era tão ativista, por isso talvez eu estava mais até hoje que eu falo que eu vou com a minha presença para rezar, sim? Então eu tento me explicar de tudo que acontece, mesmo que não consiga, você consegue sempre, sim? Mas aí tem algumas das minhas amigas, colegas lá, que ela fala, hoje foi um bom dia, como você gostou, porque você conseguiu rezar. Porque eu vou para rezar mesmo, eu não vou lá para fazer coisas contra outros. Sim? Eu vou para aquele direito de rezar, e eu pessoalmente sempre explico que essa é a minha maneira de lutar pelo pluralismo religioso. Sim? Não é só pelo Kotel, eu estou pelo menos 2 vezes por semana, no nosso lado do Kotel, que tanto quanto mais é sagrado. Sim? Eu não vou ter o Kotel, sim? Mas é parte dessa demonstração de querer um judaísmo. Se começarmos lá, vamos conseguir também em outros lugares. Mas eu lembro só uma vez uma das mulheres, que ela é até uma mulher que se formou com um rabino ortodoxo, deu para ela a smachá, o rabinato, assim. Estou falando quase 20 anos atrás. Ela trouxe a sua menina de 3 anos. Aviva Nerdavi? Isso, Aviva Nerdavi. Ela trouxe a sua menina do lado das mulheres para colocar o talit pequeno pela primeira vez, como faz com os meninos. E o marido dela, o pai da menina, ficou de trás tirando fotos, sim?
E éramos todas mulheres ao redor de uma menina de 3 anos colocando o talit pela primeira vez. Foi um dos momentos mais emotivos para mim naquele. Ela é muito especial. Ela fazia parte do grupo de Rosh Chodesh em Jerusalém que a gente frequentava, que estudava, e ela levou a Torá nesse dia que a gente leu lá em cima. Foi muito especial. Ela é muito especial. Mas tem uma pergunta aqui da Diana que ela pergunta assim, se com relação à pluralidade e os direitos no Kotel, uma vez que a população majoritária em Israel é laica, né? Você acha, e os ortodoxos são minoria, você acha que isso tudo acontece porque é um descaso da população israelense para esse assunto? Sim, porque, como eu falei, as pessoas falam, esse não é o nosso problema, é o problema de vocês, dos religiosos. Hein? Até se vocês que moram fora de Israel, quando chegam a Israel, dizem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ir para um cótel. Se não vão sair de Israel, se para o cótel, a população não religiosa, secular, ou laica, como se chamar aqui em Israel, só vem para o cótel até para Jerusalém como passeio da escola. Assim, tenho minha família em Beersheba, que é 1 hora de viagem para Jerusalém. Eu vou cada 1, 2 vezes por ano lá, sim? Mas eles não vão vir a Jerusalém, porque é outro mundo, sim? É um lugar sagrado que não é para nós que somos seculares. Então, o muro, menos ainda, vão uma vez. Às vezes, no exército também trazem grupos para fazer aquele juramento que faz lá, mas é tão assim, tão como distante para as pessoas que não são religiosas, que não faz parte da luta deles pela religião. Então, mesmo, de novo, por isso que às vezes também vem aqueles, vai para o cótel, porque você não li, ou seja, porque fazer de uma parede uma coisa. Tudo bem, mas esse é o símbolo, de novo, é um símbolo. E assim como o muro é o símbolo de onde a gente reza, as conversões é uma maneira de aceitar novas pessoas na nossa religião. O casamento é o direito de qualquer casal israelense de escolher quem gostaria que faça seu casamento. Então, todas as coisas têm opções, sim? Mas não todas as opções são livres para as pessoas, para os israelenses, a média israelense escolher, sim? Não temos opções, às vezes. A outra pergunta da Sila, acho que está linkada com isso, mas eu queria fazer antes uma introdução. Eu acho que em hebraico é muito difícil fazer a diferença quando a gente fala dati hiloni, que seria o que é o religioso, e hiloni seria quase aquele que não segue nada, né? Aquele que eu não quero nem usar a palavra assim para não dar ideia, mas em português eu traduzo o ortodoxo e o não ortodoxo, porque quando eu sou chamada de Hiloni, né, eu fico um pouco assim pensando, porque eu posso não ser ortodoxa, mas eu sou bastante religiosa, né? Eu não admito ser denominada, ser chamada ou classificada como não religiosa. Então, eu sou bastante datiá, eu só não sou ortodoxa. E eu acho que eu estou na frente de uma rabina, eu não imagino você sendo classificada como uma pessoa não datiá. Eu não imagino você sendo chamada, classificada, vista, imaginada como uma pessoa não religiosa quando você representa um movimento religioso em Israel. Entendo que não tem vocabulário dentro do hebraico para fazer essa diferenciação. Então, quando você usa esses termos, eu acho que eu só colocando, porque a outra pergunta que a Sila coloca seria assim, se existem advogados e advogadas engajados para garantir os direitos desses cidadãos com relação a casamento, conversão e cidadania. Quando essa cidadania, e justo eu quero juntar essa pergunta dela, quando você fala da questão política e religião, quando eu não tenho esse vocabulário para colocar que
religião é uma coisa, e na política, acho que isso tudo fica confuso, e o próprio trabalho desses advogados de separar a religião, e que eu posso ter uma postura absurdamente religiosa, porém, religião tem várias matizes, e ninguém pode classificar que tipo de matiz, e aí entra o movimento Massorti, que você... Enfim, você entendeu minha pergunta, e eu juntei carona na pergunta da Sila, desculpa. Não, eu vou voltar para uma coisa que eu falei, que aqui em Israel, mesmo por essas questões que você está dizendo, as pessoas acham que a religião é preta, ou seja, aquela ortodoxia do rabinato, que não é toda a ortodoxia. Isso é importante reconhecer. É uma ortodoxia que tem o poder do que a gente fala, um monopólio da político da religião em Israel. É um grupo, porque eles também podem não aceitar a conversão de outros grupos ultra-ortodoxos, também não. Ou seja, o nome ortodoxo ou ultra-ortodoxo não fala nada para eles. É um grupo que tem o poder. Sim? Primeiro isso. Então, as pessoas, aqueles que, vamos dizer, não religiosos, para denominar aqueles... Obrigada, certo. Eles dizem, é preto ou branco. Se eu não sou aquele grupo do rabinato, então eu não sou religioso, mas tem muitos cinzas no meio, sim, os cores, para dizer mais bonito, sim? Que somos nós. Uma das campanhas do movimento conservadores e reformistas junto é que tem mais de um caminho para ser judeu, sim? Que é uma Magen David, eu acho que devo ter aqui, Magen David com diferentes cores, sim? É isso, o judeu tem mais de um caminho para ser judeu. O que acontece é que aqui em Israel fazem um extremo, cada coisa é extremo. Então, esta semana eu estava falando desse assunto, que a palavra Hiloni, que se utiliza aqui em Israel, que é quem não pratica religião, que tem direito, sim? E que até às vezes não acredita em todas as coisas do judaísmo, mas ainda é parte do povo judeu, porque o povo judeu não é só religião, é também cultura e sionismo e morar aqui em Israel e muita coisa. É um termo muito difícil de compreender fora de Israel, porque até que seria aqui, muita gente traduz assim como profano, e não é muito não é profano, pois é. Que não está bem, vamos dizer. Pois é, por isso que eu não usei, não é profano. É uma pessoa que não tem uma conexão com o judaísmo religioso. Sim, tem muitas opções de judaísmo, mas não é religioso. Então, mas eu acho que fora de Israel é muito difícil encontrar um equivalente a esse termo, porque mal as pessoas vão a um clube desportivo judeu, então tem esse contato com aquele momento com a comunidade judaica. Ou vão à sinagoga, que não é ortodoxa, ou vão à escola judaica, e esse é o contato, ou vão ao movimento juvenil. E não precisa ter todos, e qualquer um deles vale como parte do contato com o judaísmo. Então, não é a única opção ser contato religioso com o judaísmo. E voltando às questões das eleições, tem muitas encuestas, não sei se você disse em português assim, encuesta, que fazem perguntas, por quem você vai votar? Pesquisas. Pesquisas, obrigada. Estou esquecendo a palavra. Não, pesquisas. Gente, o português está ótimo, foi uma palavra agora. Tem pesquisas, então... Aí, nas pesquisas, quando pergunta como você se classifica? Dati, que é religioso, não Hiloni, se não religioso, ou Massorti, que não é Massorti do movimento conservador, é tradicionalista, sim? Que cumpre algumas coisas e outras coisas não. Agora, naquele dati religioso, tem muitas opções que não aparecem. Nos últimos anos estão aparecendo. Às vezes dão uma opção a dati e dão uma opção se você escolher o dati, ou seja, o religioso, qual? E aí você pode escrever conservador, reformista e tal. Mas quando liga no telefone, que não a pessoa que liga no telefone faz muitas pesquisas, não ouve o que está falando, ou seja, tem automático, dati sim. Então eu falo, eu sou religiosa, mas não ortodoxa, eu faço um esclarecimento. Como? Eu falei, eu me considero uma pessoa religiosa, mas eu pertenço ao movimento conservador, Massorti, eu quero que você escreva isso, aí fica como que, ok.
Então, ultimamente estão aparecendo em alguns lugares, nem todos, mas estão aparecendo essas opções, aquelas opções, e estão aparecendo, sabe, tem muitas pesquisas no Facebook, às vezes, de jovens que fazem trabalhos nas escolas sobre questões do país, sim, da sociedade. E aqueles jovens têm mais conhecimento de que tem várias correntes no judaísmo. É muito interessante, assim, mais ainda aqueles que não são religiosos, como a gente conhece, sim? Então, eles incluem essa opção de você é religioso, sim, que tipo de religioso? E é ótimo, sim, também naquela a gente está avançando. Eu vou contar só uma anedota quem era o meu chefe no movimento conservador. Ele uma vez foi convidado para um painel na universidade e tinha 200 pessoas, sei lá, e o painel tinha outras pessoas de outras correntes religiosas, assim, incluindo a ortodoxia. E aí todos os ortodoxos falaram, mas quem conhece você? O que é conservador? O que é isso? Tá, e tal. Então, ele disse, deixa eu começar. 200 pessoas, 200, 300 pessoas na universidade, e falou, quem de vocês, levante a mão, quem de vocês assistiu alguma vez alguma sinagoga conservadora ou reformista na sua vida, ou alguma cerimônia, um casamento e tal? Mais de 2/3 das pessoas levantaram a mão. Então, numa universidade israelense que não tem a ver com religião, ou seja, nada, todo mundo ficou surpreso, sim? Porque alguém passou, alguém conheceu alguma vez isso. Então, dizer que não existimos, ou que não temos direitos, não tem lugar mais nesse momento aqui na vida do Estado de Israel. Mas as questões são políticas, não são religiosas. Não, como a Cília tinha perguntado sobre se tem advogados ou advogadas engajados para garantir esses direitos. E aí eu vou emendar na outra pergunta da Sandra também, que ela perguntou se o movimento Massorti teria ligação com o Instituto da Anat Hoffman. E como eu acho que tem essa ligação com os advogados, eu juntei as duas perguntas, aí você responde aquela junta também. Certíssimo. Primeiro, tem pessoas particulares que vão a advogados que também ligam para as pessoas, para nós, para consultar, sim? Sobre casos de pessoas que gostariam de ter a cidadania ou que foram casados por rabinos do nosso movimento fora de Israel, de questões de família e tal, que ligam e consultam a gente. Advogados particulares que, por alguma razão, tem cidadãos israelenses que consultam com eles e nós ajudamos. Mas tem uma organização que é o AIRAC, em inglês, que é o Instituto do Pluralismo, sim, do pelo Pluralismo em Israel, onde a Nat Hoffman é uma das pessoas que lidera, na liderança. Temos a advogada Nicole Maor, que ajuda muito, é a que mais sabe no assunto de conversões e de ajudar essa cidadania. Tem outros advogados, até o Rabino Gilad Karib, que é o diretor do movimento reformista, que também faz parte disso, que amanhã também ele se apresenta como na lista do Partido Avodá. Se ele IRAC quer dizer Israel Religious Action Center. Ok, sim. Obrigada. Desculpa, só. Não, tá certo. Então, todos eles são uma instituição que está ligada ao movimento reformista, mas ajuda todos os outros movimentos, ainda mais o movimento conservador também, para todos esses casos. E eles são os especialistas em tudo isso e que também ajudam as pessoas, mas também tem alguns advogados independentes, sim, ou privados, que também, por alguma outra razão, chegam a nós com consultas e a gente ajuda com muito prazer. E a Nat Hoffman, que faz parte daquele centro, do AIRA. Você diria que as comunidades da diáspora têm como ajudar mais esse movimento em Israel?
ou só atrapalhar, ou não tem relação Não, com nenhuma? certeza. A nossa luta, se não tivesse o apoio de fora de Israel, não ia avançar. Ok, temos a maior, vamos dizer, influência ao judaísmo dos Estados Unidos, justamente por a parte econômica e a quantidade de pessoas de lá que têm influência política, até através do governo dos Estados Unidos sobre o governo israelense, sim? E, com certeza, todos os nossos países na América do Sul. As nossas comunidades poderiam ajudar o seu trabalho de que forma? Ok, em primeiro lugar, eu fiquei agora emocionada sabendo que vocês tinham aqueles encontros de mulheres no Rosh College, que isso ajuda as mulheres do mundo, que é ótimo. E fazendo, a gente chama lobby, sim? Falando com os embaixadores de Israel. Quando eu passei um momento ruim no ano 2017 no nosso lado do Código, que tem um grupo de ortodoxos que chegaram para atrapalhar o que estava acontecendo lá e tal. E como eu estudei na Argentina, eu morei lá. As pessoas que me conheciam e que são parte da dirigência, assim, da comunidade, da liderança da comunidade judaica no Buenos Aires, na Argentina, foram para falar, pediram falar com o embaixador de Israel e falaram, nós não concordamos com o que aconteceu. Você vê que a quantidade, que a maioria das comunidades judaicas em Buenos Aires são conservadoras, e você em Israel está permitindo que isso aconteça com uma das nossas rabinas, sim? Então, através da embaixada, assim, ele é o representante, ou ela é o representante do Estado de Israel. Então, essa é a voz do judaísmo de fora de Israel, que esperamos que tenha alguma influência, aunque, como eu já falei, às vezes tem mais influência o voto concreto aqui em Israel o que se fala na diáspora. Mas quando os políticos israelenses viajam e são recebidos, não esqueçam de falar esses problemas. Eu tenho muitos amigos que nos formamos no rabinato na Argentina e que são rabinos nos Estados Unidos. Aí eles botam no Facebook a foto com não sei o que político israelense, a foto, a selfie com não sei o que falei. Eu escrevo para eles, chega de tirar fotos com eles e fala para eles que você tem coisas para reclamar, que em Israel, se você vir para Israel, as pessoas que são parte da tua comunidade, que eles estão falando com eles agora, não vão ser reconhecidas, ou vão ter problemas, ou não vão ter direitos. Se você tira foto com ele, tudo assim, na admiração e na foto assim, da selfie, eles acham que está tudo bem, que está tudo certo. Vocês são a nossa voz lá. Sim? Quando tem o AIPA, que é o encontro de todas a liderança judaica nos Estados Unidos, todo mundo com foto com políticos israelenses. Chega, grita, alguém que fica em pé e grita lá que não está bem. Sim? Hoje estava também aí no Código, começaram a fazer, há muitos anos, como se fosse um avanço daquela promessa, assim, que quando estava coberto com um tecido preto, quando tiraram, agora a gente viu que não fizeram nada. Tinha 3 homens trabalhando na mesa e não fizeram nada, mas nada, não é que começaram, nada. Aí, quando chegavam aqueles rabinos dos Estados Unidos e reclamavam ao Netanyahu, mas no muro não aconteceu. Não, olha, estão construindo lá. Aí eles ficavam em silêncio. Aí falavam, mas, cara, vocês estiveram ontem no Kotel, vocês viram que não aconteceu nada. Porque vocês ficam em silêncio, você grita. Quando você está em frente deles, gritam, digam, falem, digam que é mentira. Vocês estiveram lá, não é que ninguém contou. Fala, não está acontecendo nada. Eu vou dar só um exemplo. Tinha um embaixador de Israel, o cônsul de Israel, acho que em Nova York, que ele ia de visita todas as comunidades conservadoras, todos os rabinos amigos dele. Quando ele voltou e entrou na Knesset como membro de um partido político, quando fizeram a votação para fazer ou não essa questão do Kotel, a favor do pluralismo, ele votou não. Aí uma
uma pessoa que eu conheço daqui, que é originalmente dos Estados Unidos, ela escreveu no Facebook em inglês. Aquele que esteve em todas as comunidades, sim, votou não. Não. Aí eles não acreditavam. Não, não pode ser. Você tem certeza? Sim, mas ele esteve na minha comunidade, ele falou maravilha. Sim, mas ele é político, ele tem que falar maravilha quando ele está nos Estados Unidos. Mas quando ele voltou aqui, ele mostrou que é político também e tem que ir em contra do que ou seja, do que tem a pressão política do seu partido para seu próprio benefício, sim? Então, é política, mas tem que ter aquela coragem de quando estão os políticos israelenses falar com eles e dizer nós existimos, sim? E nós somos aqueles que depois fazemos aliar. Nós somos aqueles que agora também, desculpa, no grupo do Facebook tem também grupos representantes dos partidos políticos que falam ou traduzidos ao espanhol com o público latino-americano. Todos os comentários do latino-americano tudo bem, você está falando agora em espanhol ou com tradução, mas quando a gente chega aqui, vocês nem ligam para a gente. Nós somos os melhores no LIM. Aprendemos hebraico rápido, trabalhamos em silêncio. Tem muitas comunidades de outros países que nem aprendem a língua, sim? Eles continuam com as suas línguas originais. Nós, os sul-americanos ou latino-americanos, somos aqueles que em seguida a gente se adapta à sociedade israelense. Mas quando temos que reclamar o nosso judaísmo ou queremos viver o nosso judaísmo como a gente viveu na América do Sul ou na América Latina, não podemos. Então, realmente que fazer algo. Acho que aqui a gente tem uma inspiração, né? Uma tarefa, uma visão importante. Essa fala nossa está acontecendo na semana véspera de Pêssar, e Pêssar acontece, né? A gente sai do Egito quando a gente demonstra, pelo menos na última praga, nos é pedido que a gente marque a nossa porta, que a gente fale que a gente quer sair, né? Então, quando você está colocando e se anima, e a gente vê mesmo, né, essa inflama quando esse assunto, para todos nós, acho que estamos aqui falando do feminino e o sagrado e dessa diária, né, vontade de mudanças. A gente fala assim, a gente só vai sair desse lugar e dessa situação política, religião, mulheres, Israel, status quo, quando a gente fizer sinal que a gente quer sair do lugar onde a gente está. Se a gente ficar passivo, se a gente ficar só tirando selfie e achar que está tudo bem, a gente vai ficar exatamente no lugar que a gente está. A gente precisa marcar nossa porta, a gente precisa dar o primeiro passo e a gente precisa marcar que a gente quer sair. E acho que não podia ser eu nem acho que é um final de conversa, eu acho que é um começo de conversa que você deixou para a gente hoje e que eu agradeço, e de novo, assim, muito, muito, muito mesmo de coração. E eu queria, assim, antes de te perguntar as tuas considerações finais, eu queria fazer uma última pergunta, que acho que é importante para todos nós, assim, saber, você está vacinada e segura? Não entendi Você já tomou a vacina e você está segura, protegida, está tudo bem com você e com seus queridos? No 7 de fevereiro foi na segunda. Olha, eu estou aqui dentro do telefone as datas da vacina, a gente vai com isso, tem outra autorização que está também numa aplicação, que a gente vai para todo lugar, porque agora a gente pode entrar espetáculos e coisas assim, com essa autorização. Vocês já estão Bnei Horim, né? Atá Bnei Horim. Mais ou menos, tem que se cuidar ainda. A gente tem que tomar máscara porque nem sabe como o outro. Já é um outro estágio. Se você quiser fazer consideração final, muito obrigada, Sandra. Não, eu que agradeço, é um prazer. Eu só queria acabar com a gente acaba também cada reta das mulheres do muro, que tem a ver com essa um pouquinho da liberdade do Pêssar, que nós acabamos cantando o Atikva, assim, que às vezes diz, mas vocês já estão em Israel, porque vocês cantam o Atikva. A parte que a gente canta mais forte é Liot Am Chofshi Be'artzeinu, sim?
ser um povo livre na nossa terra. Nós já estamos em nossa terra, mas ainda não somos um povo livre, porque não todos os judeus e as judias temos essa liberdade de expressar o nosso judaísmo no Estado que tem que ser de todos os judeus e as judias. Então, só isso e muito obrigada. Saudade. Chag Sameach para todos, muito obrigada. Chag Sameach. Tudo de bom. Tchau, tchau.